Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vindo ao Na Sala. Nosso encontro semanal, que nós estamos aqui meditando na palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor, cavucando aqui, porque nós queremos, o desejo do nosso coração é conhecermos ao Senhor, né? É estarmos próximos do Senhor, é conhecermos aquilo que o Senhor deixou registrado nas suas escrituras para as nossas vidas, né, Larry? É isso aí, nós temos que aprender cada dia mais a entender os propósitos de Deus para nossas vidas, né, Andressa? Amém. Prepara seu papel e caneta, anotem tudo que vocês quiserem, conversem com a gente. Vocês sabem que nós estamos aí para responder todas as perguntas, todas as dúvidas, e nós estamos aqui para aprendermos juntos a conhecer um pouco mais daquilo que Deus tem nos ensinado. Não é verdade, Andressa? É isso aí. E na semana passada nós encerramos então ali a nossa meditação na carta de Paulo aos Colossenses, e hoje nós vamos ler aqui essa outra também chamada como carta da prisão, né? Cartas que Paulo escreveu quando estava na sua primeira prisão em Roma. E é a carta que Paulo envia a Filemon. Eu acho assim que, eu costumo dizer que não é bem uma carta, é um bilhete que Paulo colocou junto, ele foi no malote junto com a carta à igreja de Colossenses. Foi essa carta para esse amigo, para esse companheiro de Paulo, o Filemon, né, Larry? Filemon, exatamente. E a gente sabe, né, Andresa, que o Filemon era um crente abastado, né? Era um homem que seguramente tinha muito dinheiro, né? Possivelmente um financiador do trabalho de Paulo, né? Exatamente. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho, né, Andressa? Nós vamos aprender um pouquinho o que significa, o que é essa carta que Paulo escreveu para ele, o que nós podemos tirar de entendimento e conhecimento, né, Andressa? Numa simples carta que Paulo enviou para ele. Ela é uma carta tão curta, né? Por isso eu falei um bilhete, né? Se comparado com as outras cartas, mas ela é tão profunda, ela é de uma grandiosidade para a nossa vida, né? Para o nosso conhecimento, para a nossa conduta, para aquilo que Paulo veio falando ali no final do livro de Colossenses, né? Das nossas relações. Então nós vamos ver aqui Paulo escrevendo uma carta muito pessoal, né, Larry? É uma carta destinada a uma pessoa, para uma determinada situação, mas que ela traz para nós uma forma de vida que nós devemos ter, uma forma de vida da mesma maneira como que ele estava falando lá em Colossenses, né? Se você agora tem uma nova vida em Cristo, é assim que você deve buscar viver. Eu imagino que Paulo deva ter escrito muitas outras cartas direcionadas a amigos pessoais, a companheiros de ministério, de jornada, assim como Filemon era, né? Filemon era ali da igreja de Colossenses, ele participava ali, havia uma igreja na sua casa, que funcionava na sua casa, e Paulo agora quer resolver uma situação que ele até já mencionou um pouco dela ali no final da carta de Colossenses, né, Larry? Sim, realmente, aqui eu acho assim, sabe, Andresa, nós vamos aprender bastante. Eu, particularmente, aprendi bastante sobre essa pequena carta que ele está enviando pro Filemon, né? Pequena em quantidade, né? Um único capítulo, mas a grandiosidade do que o Senhor nos revela nessa carta aqui, e o quanto assim ela é tão pessoal, mas ela ao mesmo tempo ela é uma carta para todos nós. Né? O quanto os princípios, o que Paulo está nos ensinando ali, não é diferente das outras cartas paulinas. Ele não vai tratar de doutrinas, né? Como a gente aprendeu ali com a carta aos Colossenses, mas ele vai tratar daquilo que é mais profundo às vezes, né, Larry, e que move o nosso dia a dia, as nossas relações,
né? As relações com os nossos irmãos, com as outras pessoas, com aquelas pessoas que participam da nossa vida de uma forma geral, né? É verdade. Vamos lá então. Vamos entrar aqui para essa carta. Então peguem a sua Bíblia, acompanhem conosco a leitura da palavra para que a gente vá compreendendo o que o apóstolo está nos dizendo aqui. Filemon, capítulo 1º e único, verso 1. Então, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, ao nosso companheiro de luta. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Olha, então aqui bem nessa introdução aqui, Paulo já vai se apresentando, né? É uma carta que o próprio Paulo escreveu, né? Ele menciona aqui a presença de Timóteo, mas isso não significa que foi Timóteo quem escreve essa carta, não, é Paulo quem está escrevendo. E ele está dizendo aqui, né? Ele fala ao amado Filemon, né? O carinho que ele tem por esse irmão e colaborador, né? Verdade. E ele fala que a igreja que se reúne na sua casa. Então a gente sabe que existia ali, de repente, Colossenses não tinha só uma igreja. A gente sabe que a igreja se reunia na casa das pessoas nesse momento aqui, né? E um desses lugares era a casa de Filemon. Há alguns estudiosos que dizem que essa irmã mencionada aqui, Áfia, seria a esposa de Filemon, né, Larry? Uhum. Alguns comentam isso, né? Não podemos ter certeza. A gente não sabe. Na verdade, porque normalmente não se dirigia às mulheres, né? E ele está fazendo um comentário aí, falando da Áfia, né? É o nome dela. Mas, Andressa, antes de mais nada, eu queria fazer um comentário, porque a primeira coisa que ele fala é que ele é prisioneiro de Cristo Jesus, né? Na verdade, ele está na prisão, a gente sabe que ele está na prisão, e ele faz esse comentário, né? Prisioneiro de Cristo Jesus. Como o Paulo é didático, né? Como que é interessante ele vai tratar isso, né? desse tipo de questão nessa carta, né? E ele já começa dizendo que ele é um prisioneiro. Pois é, mas ele não só ele é prisioneiro ali, né? Mas ele também está tratando de que ele é um prisioneiro, quer dizer, o negócio dele é Cristo realmente. Ele está cativo em Cristo, né? Ele está dando todas as coordenadas ali para que as pessoas entendam realmente que ele está fazendo é a vontade de Cristo, né? Eu acho que isso que é muito importante a gente salientar. E claro, como você falou, ele está chamando o amado Filemon, né? Está chamando de amado. Não é, mesmo nos dias de hoje, né, Andresa? Quando a gente vai falar de alguém ou coisa parecida, eu acho que quando você fala amado para uma pessoa, eu acho que está expressando que é uma pessoa, realmente, sente, né? é uma pessoa importante, né? E ele fala que esse amado é o nosso companheiro de trabalho, né? Como muitos de nós temos, né? Esses irmãos que trabalham para Cristo realmente, né, Andressa? Como os nossos irmãos que estão longe, os nossos irmãos que estão trabalhando em outros países, né? Nós podemos chamar de amados, né? Então, eu achei assim muito interessante a forma que ele começa se apresentando nessa carta, né? Diferente das outras cartas, onde quando ele vai tratar de questões doutrinárias, onde ele precisa expor ali a sua autoridade, que ele diz, eu apóstolo de Cristo, aqui não. Aqui ele está falando com um amigo íntimo, pessoal, ele vai tratar de um assunto doméstico, né? Então eu, prisioneiro de Cristo Jesus, ele não joga os seus cargos, né, na frente. Seus cargos, E muitas vezes, Andressa, assim, eu achei muito interessante que ele parece que desde já, preparando esse amado para o pedido que ele ia fazer para ele, né? Para aquilo que ele ia falar. Ou seja, preparando. Mesmo um irmão em Cristo, muitas vezes, num pedido que nós possamos estar fazendo para um irmão em Cristo, né? A gente precisa preparar o terreno, né, Andressa? A gente precisa mostrar, relembrar muitas vezes, né? Claro que hoje nós temos o WhatsApp que não é bem assim, né? Quando a gente escreve uma carta, eu lembro assim,
eu já escrevi cartas, né? Apesar de não foram poucas cartas, né? Na época que não se usava muito, mas assim, a forma da gente se expressar sempre é mais profundo, porque você pensa, você analisa o que você vai escrever e você tenta transmitir para aquela pessoa, Andressa, através de uma carta, você tenta transmitir aquilo que realmente você quer dizer a ela, né? Então eu achei fantástico assim a forma que ele está entrando aqui, né? E como que a gente já teve a oportunidade de ler o restante da carta, a gente entende que ele está preparando esse terreno para conversar com o irmão em Cristo. Mas por que eu falo isso? Eu falo, Andressa, porque muitas vezes nós somos meio brutos com os irmãos, até na hora de fazer um pedido, sabe? Só porque ele é irmão eu vou dizer, não, você tem que fazer ou coisa parecida. E não é bem assim, né? Mesmo com o irmão em Cristo, nós temos que preparar o terreno, mostrar, olha irmão, nós somos assim, nós convivemos assim, né? Nós aprendemos assim, ou seja, preparar o terreno para a gente poder fazer um pedido, para a gente conversar, para a gente dar sequência numa conversa. Então eu acho muito interessante esse posicionamento dele. Paulo Exatamente. Entende, Larry, que o líder não é quem governa, o líder é quem orienta. Né? Paulo tem isso no seu coração, que por ele ser um prisioneiro de Cristo, por ele estar amarrado ao Senhor Jesus, por ele viver para Jesus, a sua função com o próximo não é de governar a vida alheia, né? Mesmo que seja de uma pessoa que ele tenha tanto carinho, tanto cuidado, mas é o de orientar, né? É assim que a gente tem que se portar. Exatamente. Né? E ali, Andressa, no 13, ele também fala, né? Aquela velha saudação paulina, na verdade, né? Você pode ver que em todas as cartas ele sempre dá esse determinado, graças a vós, né? Da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, ele sempre tem essa entrada, né? Agradecendo aos irmãos, agradecendo e mostrando, a Deus, né? Que ele está dando graças aos irmãos, a Deus, né? E a Jesus Cristo. Ele sempre faz assim. Então eu acho que aí é aquela história, né? É uma forma de reconhecimento. Uma pessoa que vê o que ele escreveu ali como o Filemão, seguramente, bom, esse aqui realmente foi ele, né? Foi ele que escreveu, foi o Paulo que escreveu para mim, não é verdade? Vou seguir aqui então, verso 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Olha como Paulo vai trazendo na sua saudação, no seu cumprimento a Filemão, ele já vai trazendo aquilo que ele quer conversar com esse homem, né? Então ele já vai falando ali do amor, né? Da fé que ele tem no Senhor, que Paulo sabe quem ele é, que Paulo sabe que ele é um homem temente a Deus, do amor que ele tem por todas as outras pessoas. Então Paulo já vai trazendo isso à memória de Filemão, né? E sabe, Andressa, uma coisa que eu vejo aqui, que tem acontecido até ultimamente comigo isso, sabe? A gente dá graças a Deus, né? Pelas pessoas, pelos irmãos, pelos amados, né? E eu tenho me perguntado muito, né? A gente tem colocado os nossos amados nas nossas orações, sabe? Porque o Paulo, toda vez que ele está falando, você pode ver em todas as cartas dele, ele sempre coloca os irmãos dele em orações, né? Então eu fico me pedindo muito, orando e conversando com Deus a respeito disso, a importância que tem isso, sabe? De você colocar as pessoas que você conhece, os irmãos em Cristo, né? Nas tuas orações. A importância, né? De um estar intercedendo. Exatamente, exatamente. Né? E o Paulo, todas as cartas dele, ele sempre faz esses comentários, né? Que ele está intercedendo, ele está pedindo para que Deus faça isso, para que Deus possa fortalecer naquilo, sabe? Então é tão interessante isso, e isso me chama a atenção. E ultimamente eu tenho feito isso, sabe, Andressa? Eu tenho orado mais pelos meus irmãos, sabe? Então, isso tem assim, feito eu ter um relacionamento melhor, inclusive, com Deus. Porque eu estou, não aquela oração, gente, sabe? Eu quero até dizer para vocês uma coisa muito interessante. Não é aquela oração, ai, Deus abençoe o Larry
Não, sabe? É uma oração profunda. O meu irmão na rio, o Senhor conhece, Pai, sabe? Colocar nos pés do Senhor realmente a oração pelaquela pessoa. Verdadeiramente, né? Nos importarmos com nos importarmos né? com os outros. Eu tem acontecido muito comigo assim. Eu estou andando na cidade e eu estou orando pelas pessoas quando vou passando. Olha, a pessoa mora aqui, eu oro por essa pessoa, eu oro por aquela pessoa, sabe? E é muito interessante o que Deus tem feito. E eu lembro dele aqui, eu vejo assim, né? Um homem que, claro que naquela época era uma dificuldade, né? Para ir de um lugar para o outro, mas ele está ali, intercedendo pelos irmãos. E eu acho muito importante nós intercedemos um pelos outros sempre. Olha só o que ele continua dizendo aqui no verso 6, então. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Olha o quanto ele elogia a Filemon, né? O quanto para Paulo, e o que Paulo via na vida de Filemon, né? Era alguém que animava, que trazia um ânimo para o seu próximo. Nós temos que ser assim, né? Nós temos que, sabe assim, não é todo dia que a gente acorda bem, não é todo dia que a gente acorda dando pulos de alegria, que a vida está completamente bem. Não, a gente passa por dificuldades na vida. E como é importante ter alguém que nos anime, ter alguém que nos coloque para cima, ter alguém que venha para nós e fala: olha, você é filho amado do Senhor, eu conheço a tua fé, eu sei quanto você ama o Senhor, eu sei as coisas que você tem feito, o Senhor tem te guardado, e nos anima, e nos põe para cima, e nos faz não desistir, né? Nos fortalece. Fortalece os irmãos, é bem isso mesmo. Né? E isso é uma coisa que nós devemos fazer o tempo todo. Verso 8, então. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. Sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para mim e para você. Olha, então aí Paulo já começa a deixar a coisa mais num tom clara, mais sério aqui para ele, né? E Paulo sabe que ele tem autoridade para falar com Filemon, né? Foi através do ministério de Paulo que Filemon veio a conhecer o Senhor Jesus. Ele é reconhecido por Filemon como um líder ali no lugar onde Filemon está, tanto que Filemon é um cooperador, possivelmente um financiador do ministério de Paulo. Então é alguém que reconhece a autoridade de Paulo, mas Paulo prefere não usar dessa autoridade nesse caso aqui, porque ele vai tratar de algo muito pessoal, de algo, como a gente falou, uma questão muito doméstica ali. Então ele diz que ele prefere falar no amor com ele, né? E por isso Paulo vem trazendo essas características que a gente leu até aqui de Filemon. E aí ele fala aqui que ele vai fazer um pedido em favor do filho Onésimo, né? Aí aqui nós precisamos parar e contar a história do Onésimo, né? Onésimo era um escravo que havia feito algum mal para o seu senhor Filemon. Ele era escravo na casa de Filemon. Filemon era um homem bastante abastado e provavelmente possuía muitos escravos. E Onésimo comete esse erro. A Bíblia não fala o que foi exatamente que ele fez, né? Mas de repente roubou o seu senhor, não sabemos, e ele foge. E ele vai parar em Roma. Alguns historiadores acham até que ele foi preso em Roma, mas a versão mais lógica me parece que não, porque senão como é que ele estaria saindo agora, né? Mas seja de que forma for, ele conhece Paulo o evangeliza, ele é convertido, esse escravo fujão é convertido, e agora ele está retornando junto com a carta aos Colossenses, junto com outras cartas ali que Paulo escreveu. Ele está levando essa carta e Paulo está devolvendo Filemon para o seu senhor ali, né? E então agora mais Onésimo, né? está devolvendo o Onésimo para o Filemon.
Então, Paulo está pedindo em favor dele. Por quê? Nós vamos entender aqui o que ele vai falar, né? Ele diz, antes ele era inútil para você, né? Era um escravo fujão, não estava servindo para nada. Agora ele é útil tanto para mim como para você. Por que que ele é útil? Porque agora ele não é mais um escravo, agora ele é um irmão. Agora ele passou a ser um irmão, né, Larry? Ali, Andressa, nessa época, os escravos, gente, era horrível a forma que eram tratados, na verdade, né? Então, o dono desse escravo, ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele Sim. poderia matar, ele poderia fazer o que ele quisesse com ele, principalmente, mesmo se ele não tivesse feito nada. Imagina ele ter... Ele era amparado legalmente. Exatamente. É matar. Imagina ele ter feito o que ele fez, que nós realmente não sabemos, mas o seu patrão estava atrás dele, né? Então, realmente esse pedido que Paulo está fazendo para ele, Andresa, é uma coisa muito interessante, né? Porque eu não sei, Filemon seguramente ainda não sabia que ele tinha se convertido, Sim. né? Pela forma que está sendo escrito aqui, né? Então, e ele estaria voltando lá, então é uma coisa que só se pode pedir realmente, gente, para um irmão, né? Um pedido desse somente para um irmão, né? Mas olha bem como Paulo fala, Larry, ó, verso 12. Eu estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua boa vontade não venha a ser algo como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Por causa disso que o Larry estava falando, né? O que acontecia quando um escravo fugia, quem o encontrasse, era por lei, ele tinha que pegar esse escravo e devolver ao seu senhor, mandá-lo de volta lá, e esse senhor podia fazer com ele o que quisesse, até matar, como o Larry estava dizendo, né? Então, por isso que Paulo está mandando ele agora com essa carta, pedindo a ele, né? Está dizendo a ele que o quanto Onésimo se tornou importante para ele. Ele evangeliza esse escravo conhece o Senhor Jesus e se torna um cooperador ali com Paulo. Paulo poderia ficar com ele ali, e aí Paulo nos dá uma outra lição aqui, né, Larry? Como era por lei, que se você encontra esse escravo, você tem que devolvê-lo ao Senhor, mandá-lo até lá, Paulo não deixa. Isso fala das nossas obrigações sociais, né, Larry? Sim. Como é, né, o valor que ele estava dando para esse irmão, esse novo irmão convertido e um irmão que tinha feito alguma coisa errada, né? A valorização que Paulo deu para esse homem, Andresa, me chama muita atenção. Será que nós fazemos assim quando nós sabemos, por exemplo, de um erro de um irmão, mas depois a gente sabe que ele se converteu? De que forma nós vamos dizer assim, lidamos com isso, né? No dia a dia. Tratamos essa pessoa, né? Como que nós tratamos essa situação? Né? Veja bem, não é deixar que seja lá o que ele tenha cometido, né, aqui no caso de Onésimo, Sim. fique sem consequências o que ele fez, porque Paulo está agora retornando esse homem para o seu senhor ali, para que eles se acertem, para que haja um conserto ali e que essa situação legalmente fique tudo ok. É isso que Paulo está pedindo ali, né? E isso fala para nós, Henri, quantas vezes nós dizemos que somos filhos de Deus, que vivemos na fé do Senhor Jesus, mas a gente deixa umas pendências para trás, né? Paulo que não está deixando. Paulo podia ter ficado com ele ali como colaborador, né? Mas não, olha, é por lei, eu tenho que fazer assim. Então isso fala para nós assim, olha, você está devendo alguma coisa, e nós não necessariamente dinheiro, né? Quando a gente fala dever, a gente pensa em dinheiro, mas não, você prejudicou alguém, fez mal a alguém. Agora, você sendo uma nova criatura, tendo essa nova vida que o Senhor te deu, volta lá e conserta. Vai lá e faz o que tem que fazer, né? Não deixa, como se diz por aí, não deixa rabo para trás. Não deixa rabo para trás. Exatamente o que o Paulo fez, né? Isso nós podemos entender. O que nós aprendemos com isso, né?
ajudarmos esse irmão, né? Ajudarmos a resolver esse perrengue que ele deixou lá atrás, né? Como o Paulo está fazendo, levando tudo dentro da lei e da ordem. Ele não está passando por cima e nem obrigando, né? Nem obrigando o Filemão a fazer isso. Até no final, que na minha Bíblia, eu falei que seja espontâneo de sua parte. De livre vontade. De livre vontade. Né? Eu estou falando assim, estou te mostrando, aconteceu isso. Mas o importante, Andresa, que eu entendo sobre tudo isso, é a vontade de Paulo de esclarecer e deixar a coisa correta. Correta, né? Correta. Fazer as coisas corretamente, entendeu? Né? Não pular corretamente das coisas. De tudo aquilo Sim. que ele está passando para nós, né? Vou ler o 15, Vamos então. lá. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Olha só o que Paulo está dizendo aqui, né? Que agora ele quer que ele receba o Onésimo, que era escravo dele, mas agora não vendo ele mais como escravo, mas como um irmão em Cristo Jesus. Como isso, como o nascer de novo, como ter uma vida com o Senhor, como passar a ver a vida como Jesus vê, tem que fazer com que nós olhemos para o outro de forma diferente. E a forma diferente é que o outro é meu irmão, né? O outro é meu irmão e eu tenho que cuidá-lo e eu tenho que fazer, ainda que esse outro seja de repente um funcionário meu, né? Ainda que eu numa determinada situação tenha uma condição hierárquica superior ao que aquela pessoa faz, né? Seja num trabalho, aonde for, num ministério de repente, mas em primeiro lugar ele é um irmão. E é isso que Paulo está pedindo para ele fazer aqui, né? Tanto é que no 17 ele fecha muito bem, né? Vou ler então pra gente. Lê para nós. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo isso na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Olha só o que Paulo está dizendo aqui, e é impossível nós não remetermos isso à pessoa de Jesus. Todos nós somos onésimos, né, Laí? Todos nós éramos escravos e o Senhor Jesus vem e paga a nossa dívida. Mas Andressa, olha só, esse no 17, quando ele fala que ele receba ele como a ele mesmo, né? Ele está se colocando como realmente como um irmão, né? Como um irmão. Disposto a sofrer o dano, disposto a pagar, né? Assim como Jesus fez conosco, né? Muitas vezes nós queremos ter relacionamentos profundos desde que não me traga nenhum prejuízo, desde que não me traga nenhum dano. Paulo está dizendo que eu pagarei o dano. Se nós dissermos que nós queremos ser como Jesus, se o nosso caráter está sendo trabalhado, o Senhor Jesus está sendo formado em nós, para nós termos a sua imagem, nós precisamos também fazer como ele fez. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo vai pagar a dívida dele. Paulo se coloca no lugar para pagar a dívida dele, assim como o Senhor Jesus fez conosco. Então nós precisamos imitar a Cristo em todas as coisas, não é só naquilo que a gente acha legal, não é só naquilo que a gente aça que é bacana muito fazer, bem, né? Paulo, é a lição maior que Paulo nos dá aqui, é uma lição de perdão, né? Paulo está, em outras palavras, Paulo está dizendo, perdoa o que ele fez. E se ficou alguma coisa para trás, se alguma coisa ele tem que te restituir, pode cobrar de mim. Eu pago. Quantas vezes nós fazemos isso por um irmão? E você faz isso por um irmão? Não é? Essa é uma grande pergunta, né? Você faz isso por um irmão? Será que realmente você assume a bronca desse irmão? Né? Isso é bom para a gente refletir um pouquinho, né, Andressa? Que muitas vezes, como você falou, é muito fácil você assumir a bronca quando é de um filho, quando é da tua esposa, quando é, inclusive até de uma pessoa que você ama, por exemplo, né?
mas um irmão que você conhece O pouco, amor que né? Deus quer que nós tenhamos uns aos Uns aos outros, vai exatamente. muito além disso. Vai né? muito além disso, Né? né? Que até mesmo um doando pelo outro e um assumindo a dívida do outro. Que maravilha. Vamos lá. Vou continuar aqui então. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também uma pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações. A graça do Senhor Jesus esteja com o espírito de todos vocês. Amém. Sim, então, assim, em poucas palavras, Paulo nos dá uma lição para a vida. Como nós nos relacionamos com o outro. Como nós devemos, como novas criaturas, nos relacionar com o outro. O perdão, ele tem que fazer parte da nossa vida, né? Nós não podemos ter essa dificuldade em perdoar, em amar, em pagar a dívida do outro, em se colocar no lugar do outro, em olhar o outro de forma diferente. E quando a gente conhece, quando é um irmão, é exatamente como Paulo falou, eu sei que você fará mais do que eu te peço. Eu estou te pedindo, mas sei que você faz mais do que eu te peço, meu irmão. Porque né? se a gente entendeu que Jesus na cruz me perdoou de todos os pecados, quem somos nós para não perdoar o que quer que seja? Como eu posso dizer que eu amo a Jesus se eu não amo o meu próximo? A carta de João, 1 João, ele vai dizer assim, que se você não ama, é porque você não conhece a Deus. Isso assim chega a me dar um pavor. Eu não sei você que está aí do outro lado nos vendo, mas de repente quando eu olho para uma pessoa que me aborrece, de repente, e eu penso assim, se eu não conseguir amar essa pessoa, talvez seja porque eu ainda não conheci Deus o suficiente para saber que eu devo amá-la e que não é uma obrigação, né? Assim como Paulo não quis que Filemão recebesse o Onésimo ali por uma obrigação, pela autoridade que Paulo tinha sobre a vida dele, mas que aquilo fosse de boa vontade. Eu tenho que olhar aquele irmãozinho que me faz caminhar as milhas a mais, que me faz perdoar várias, e amar, e amar. É isso que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer. Nós não podemos fazer nada diferente do que aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Meu Deus. Ele nos amou e nós temos que nos amar. Senhor, né? Que nós possamos ser assim, né, Andressa? Que nós possamos entender que o principal é nós entendermos esse relacionamento com os nossos irmãos. Lá eu vejo quando Jesus disse que nós faríamos as obras que ele fez e ainda as faríamos maior, ele está falando disso também. Nós podemos amar como ele amou. Nós podemos perdoar como ele nos perdoou. Nós podemos andar as milhas a mais ali, nos colocar no lugar, pagar a conta, sabe? Sofrer o dano para que aquela pessoa cresça, para que aquela pessoa conheça o Senhor, né? Aquilo que nós falamos outro dia sobre a submissão, né? Ou você se submeter para o outro crescer, para que o outro possa ser aquilo que Deus tem para ele. Nós nunca podemos nos esquecer que nós temos responsabilidade com o outro. Nós somos instrumento, né, de restauração na vida do outro, instrumento de reconciliação com o Pai muitas vezes. Que nós possamos ou ser de um lado ou ser do outro. Eu digo assim, né? Ou sermos o Filemão ou sermos o Onésimo, né? Porque ou nós vamos receber esse irmão de volta e entender o propósito, né? E abraçar ele, ou nós vamos ser o Onésimo que vai fugir, que vai voltar, que vai conhecer, né? E que vai fazer tudo aquilo que Paulo tem nos ensinado. Gente, é só Deus mesmo nas nossas vidas. Nós queremos agradecer pela vida de cada um de vocês. E se preparem que a semana que vem tem coisa nova também. Nós vamos aprender muito mais. Eu tenho certeza que o Senhor estará abrindo
as nossas mentes, os nossos olhos, os nossos ouvidos para compreender e entender cada vez mais. Cada vez mais aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Que nós possamos entender verdadeiramente, o que é viver não mais eu, mas Cristo em nós. É viver isso aqui que Paulo está instruindo, orientando o seu companheiro amado, Filemão. Amém. Eu gostaria agora de orar por vocês. Feche seus olhos, que todos nós juntos estaremos orando nesse momento. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor nessa noite, Pai. E pedir-te, Senhor Deus, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor coloque nos nossos corações, Pai, que nós possamos ser esses irmãos, entendendo, Pai querido, que o outro é aquele irmão que está em Cristo. Que nós possamos compreender, que nós possamos perdoar, que nós possamos ajudar esse irmão a voltar, que nós possamos, inclusive, pagar a conta desse irmão, como o Paulo se propôs aí, acima de tudo. Que nós possamos estar juntos, que nós possamos entender, Pai, o teu propósito. Amém. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém? Vem para a sala. Te esperamos na semana que vem. Vem para a sala.